O Grêmio venceu, mas foi uma vitória apertada e marcada por um jogo extremamente difícil contra uma equipe que está no Z4. Mas nada disso interessa, porque o resultado dá um alívio para o início do trabalho do técnico Renato Portaluppi e o ambiente já é de mudança na arena. Nós vamos falar sobre este contexto aqui no Estádio Gremista, o que significou a vitória e como ela foi vista dentro do vestiário. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Depois de uma vitória, apertada, mas uma vitória. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara. Foi uma vitória extremamente apertada, placar de 2-1, mas eu preciso falar sobre esse jogo de duas maneiras. A gente pode falar sobre o que foi a partida de futebol, o jogo dentro daqueles 90 minutos, mais, né, foram 100 minutos de bola rolando, ou a gente pode falar sobre o ambiente. Falando sobre o jogo, em resumo, foi uma péssima partida do Grêmio. A vitória veio, uma arrancada muito positiva, né? Uma arrancada muito forte, com o gol do Biel logo no início da partida. O Diogo Barbosa fazendo, até aquele momento, no primeiro tempo, um bom jogo, um bom cruzamento que originou o gol do Biel. O Grêmio com a individualidade ainda do Vilhaçante, né? Na escolha da comissão técnica que foi, né, preparada. Aliás, isso eu acho um ponto interessante de falarmos aqui, tá? Foi um jogo da bagunça, cara. Porque o time foi montado pelo César Lopes dentro de campo, né? Foi comandado ali na beira do gramado pelo César Lopes, mas foi projetado e trabalhado pelo Roger Machado na véspera da partida, e quem acabou comandando à distância foi o Renato Portaluppi. Então, nessa salada de frutas, tá? O Grêmio teve Vilhaçante, Bitelo, Campazzo, Lucas Leiva no banco de reservas, enfim, as escolhas foram realizadas ali naquele momento. E a resposta foi muito boa, o Vilhaçante muito bem, o Diogo Barbosa fez um bom jogo, fez uma cagada no gol dos caras, Dávila. O gol do Vila Nova é um erro enorme do Diogo Barbosa, não tenho dúvida nenhuma disso. Ele fecha a linha de fundo e dá o corredor em direção ao Breno, em direção ao gol para o adversário, né? E ali se origina o gol. Mas assim, o Grêmio jogou muito mal, o Grêmio teve menos a posse de bola na arena, o Grêmio não levou tanto perigo ao gol do Vila Nova, a partida ela foi muito, sabe, muito tensa, de uma forma que não precisava ser. É um time do Z4 da Série B, que é verdade também, tem tentado reagir, conquistado bons resultados fora de casa recentemente, mas o Grêmio sofreu demais. Só que eu também posso avaliar, aí pelo lado emocional, pelo lado, né, do anímico, que foi um jogo diferente, cara. Foram mais de 13 mil torcedores na arena, um público baixo, mas era para ter menos. Se o Roger Machado tivesse comandado hoje o confronto, a previsão da arena era de menos de 10 mil torcedores, era de 8 mil mais ou menos antes, né, das informações acabarem sendo confirmadas pelo Tricolor. É importante dizermos que esse ambiente, ele não afetou diretamente, tá, o resultado da partida. Eu não acho que o Grêmio venceu porque a arena empurrou, não, porque em vários momentos nós tivemos vaias, mas foi um ambiente bem propositivo, foi muito positivo, e o espírito dos jogadores também estava contagiado, tá? A gente viu, por exemplo, o Campazzo dando bote. O Campazzo fez um mau jogo, mas ele estava lá dando carrinho, se apresentando. Foi um jogo muito físico. O Vila Nova é a equipe mais física da Série B do Campeonato Brasileiro e o Grêmio chamou o jogo para esse lado. Colocou volantes no final da partida como o Thiago Santos, como, né, o Lucas Leiva, que foram para esse combate físico, não tiraram o pé. O Edilson, no início do jogo, só tinha condições de jogar 45 minutos e o Renato conversou com o César e disse: começa com ele, e ele foi para esse enfrentamento. Então, assim, pelo lado emocional, o Grêmio teve uma vitória muito positiva e estratégica, emocionalmente falando. Agora, dentro de campo, né, com bola rolando, na parte técnica do jogo, o Grêmio jogou muito mal. Isso não dá para esconder, convenhamos. Não dá para esconder o mau jogo que o Grêmio fez. Teve menos a posse de bola, tomou muitos sustos e pouco criou. O Renato viu a distância. O Renato fez todas as observações à distância. E a comissão técnica, a partir de agora, do Renato, começará a se montar para fazer correções de rota, né, mudanças no vestiário, mas animicamente o resultado, aquilo que o Grêmio desejava, já deu o retorno.
A gente viu uma comemoração muito forte dos jogadores depois da partida. Parecia que o Grêmio tinha se classificado para a Série A, que o Campeonato Brasileiro da Série B tinha terminado. Uma comemoração muito forte. No vestiário, eu estava ali esperando a entrevista coletiva do César Lopes, do interino, e eu ouvi a música no vestiário, uma festa muito grande. Então, assim, o Grêmio respirou. O próprio presidente Romildo, com quem nós conversamos depois do jogo, estava aliviado, não estava satisfeito. Por quê? Porque o passo que ele planejou, né, que ele deu nas últimas horas, acabou resultando numa vitória dentro de casa, aquilo que dá uma tranquilidade, que mantém o Grêmio no G4 e que permitirá que o Renato chegue em Porto Alegre no início da semana e possa trabalhar para projetar o jogo contra o Vasco da Gama. O Grêmio volta aos trabalhos apenas na segunda, sob o comando do técnico Renato Portaluppi, precisando avaliar 2 atletas, Biel, que sentiu problemas estomacais, o Biel tem tido aí alguns problemas físicos, e também o Edilson, tá? Que atuou apenas por 45 minutos por conta de uma dificuldade física que ele tem. Tirando isso, o Grêmio vai se montar, me parece, com a mesma estrutura. O lado emocional está sendo muito atacado. O futebol, o desempenho, o Grêmio sabe que é ruim e admite nos bastidores. Mas o fato do torcedor ter comprado a ideia e de ter mostrado isso no duelo contra o Vila Nova animou os dirigentes. Que seja assim nos próximos dias, que o Grêmio consiga vencer com o apoio da galera. O vestiário está em festa e a moral está elevada. Os jogadores estão colocando o pé mais uma vez e colocando com força. Não estou dizendo que eles derrubaram o Roger, não estou. Apesar do presidente, nós falamos sobre isso, né, ter afirmado na entrevista coletiva da manhã da sexta-feira que alguns não estavam comprando a ideia, aparentemente. Mas os atletas voltaram a ter energia. E o trabalho de recuperação de alguns jogadores vai começar a acontecer. Mas isso é pauta para as próximas horas, eu prometo falar com você sobre isso. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Para mim o melhor em campo no jogo contra o Vila Nova foi o Vilhaçante. O melhor em campo, cara, melhor em campo. Jogou demais o Vilhaçante e é por isso que o Lucas está no banco de reservas. Lucas que estava com uma cara meio fechada, me parece que ele está chateado com a situação. Perfeitamente compreensível, né? Não conseguiu jogar ainda e isso é culpa dele, né? Não é culpa minha, não é culpa sua, ele teve a oportunidade e não desempenhou bem. A gente se vê. Tchau, tchau.